Eu vi ela na quinta. Vi ela. Caminho? Atalho? Beco? Eu a vi na quinta. Eu o entreguei. Eu o escutei. Ouse dizer eu a vi na quinta. No mínimo, vão dizer que você está se achando ou você se acha melhor que os outros. A língua ela sofre tantas mutações que vira e mexe a gente se pergunta: é um erro ou uma variação? Nesse vídeo vamos falar sobre os Object Pronouns. Se esse vídeo ele for útil de alguma forma, por favor não esqueça de curti-lo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado. Você sabe como usar as palavras him, her, them, us em inglês? Antes da gente falar sobre essas palavras que são chamadas de Object Pronouns, a gente tem que falar sobre os pronomes pessoais em inglês. Alguns exemplos de pronomes pessoais em inglês: I, you, they, we, he, she, it e por aí vai. A gente pode utilizar os pronomes pessoais em inglês para poder identificar quem está cometendo uma ação. Por exemplo, eu posso dizer I love my dogs. Então, eu quero dizer que eu amo os meus cães. Então, eu estou me referindo à minha pessoa. Eu. I love my dogs. Acontece que muitas vezes a gente pode utilizar pronomes pessoais, inclusive nomes, de maneira intercambiável. Ou seja, você pode utilizar um ou outro. Por exemplo, na frase Maria speaks English. Repetindo, Maria speaks English. Eu posso substituir o nome Maria por um pronome pessoal que seria equivalente à pessoa Maria. Nesse caso, eu posso optar por she, que na língua inglesa significa ela. Então, Maria speaks English vira she speaks English. Eu também posso dizer Bob speaks Spanish. E aí eu posso optar pelo pronome pessoal adequado para o nome Bob e fazer essa substituição. Veja como fica. He speaks Spanish. Isso porque eu me refiro a Maria como ela, que na língua inglesa é she, e eu me refiro a Bob como ele, que na língua inglesa é he. Agora veja os seguintes exemplos. Bob called me. Repetindo, Bob called me. Eu quero dizer que uma pessoa chamada Ricardo ama outra pessoa chamada Maria. Eu posso me referir ao Ricardo como he, porque é ele. Então no exemplo fica he loves her. Observe que nesse caso a gente optou por substituir o nome Ricardo pelo pronome pessoal he. Já no caso da Maria, quando eu quis fazer a frase, ou seja, eu quis estabelecer uma conexão entre o sentimento do Ricardo pela Maria, eu não disse he loves she, pensando que eu poderia pegar a frase Ricardo loves Maria e substituir Ricardo por he e Maria por she. É aí que entram os chamados Object Pronouns. Uma diferença básica entre os chamados pronomes pessoais, também conhecidos na língua inglesa como Subject Pronouns ou Personal Pronouns, e os Object Pronouns, é que a gente geralmente emprega os pronomes pessoais, aqueles que a gente viu no começo do vídeo, para poder focar no sujeito que está executando, está fazendo algo. Já no caso dos Object Pronouns, a gente vai utilizá-los quando a gente quiser dizer que alguém sofreu uma ação. Veja, quando a gente quer dizer sofrer em inglês, não significa que é algo negativo. Significa que a pessoa está assumindo um papel passivo. Veja o exemplo. My father didn't listen to us. Repetindo, my father didn't listen to us. Eu quero dizer que meu pai não nos ouviu, não nos escutou. Por teimosia, ou porque talvez estava sem tempo. Isso não importa, mas eu simplesmente quero deixar claro que ele não nos escutou. Então eu posso dizer que a respeito do meu pai é o seguinte: My father didn't listen to us. Por que será que nesse caso eu utilizei us e não utilizei nenhum daqueles outros pronomes pessoais que eu mencionei no começo do vídeo? Justamente porque aqui nesse caso temos que trabalhar com os Object Pronouns. Porque nesse caso o que ocorre é que há alguém que executa a ação, no caso meu pai, e alguém que assume a posição de passivo, que sofre essa ação, como eu disse. Isso pode parecer muito estranho, porque a gente falar que alguém sofre algo nos dá a sensação de que é algo negativo, mas nem sempre.
O que a gente tem que pensar aqui é quando alguém está fazendo algo, está assumindo um papel mais ativo, a gente pode optar pelo nome da pessoa ou pela substituição com um pronome pessoal. Já no caso, quando a gente quer deixar claro que alguém tem um papel mais secundário, no sentido de que ela sofre, ou seja, ela não tem controle, ela não executa, ela não faz algo, ou seja, ela adquire uma posição mais passiva, a gente deve optar pelos chamados object pronouns. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero dizer que eu enviei um e-mail para duas pessoas, uma chamada Richard e a outra chamada Bob. Eu quero dizer que eu enviei um e-mail para duas pessoas chamadas Richard e Bob. Nesse caso, eu sou a pessoa sob controle, pois sou eu que estou praticando a ação. Então sou eu que estou enviando e eles estão recebendo. Então eles são o polo passivo desse contexto. Então, no caso, para poder me referir a eles em inglês, considerando que eles estão nesse polo passivo, eu vou optar por utilizar o object pronoun respectivo ao pronome pessoal they. They é o pronome pessoal para se referir a Bob e Richard, mas como se trata de uma classificação que eu estou dando no sentido de assumir o polo passivo para they, o correspondente object pronoun vai ser them. Então é essa a diferença entre aplicar they e them em inglês. Por exemplo, eu quero dizer que eu estou em Nova York com a outra pessoa. Nesse caso, é muito comum a gente optar pelo chamado object pronoun, porque a pessoa está assumindo um papel secundário. Mas aqui vai a segunda dica. Veja o seguinte exemplo. I'm in New York with Bob. Repetindo, I'm in New York with Bob. Então eu quero dizer que eu estou em Nova York com quem? Bob. Veja que nesse caso a gente tem o uso da preposição with. Então uma dica para a gente ter certeza se a gente vai empregar um pronome pessoal ou empregar um object pronoun é quando você tiver uma preposição envolvida. Então quando você tem uma preposição envolvida, o que vai vir na sequência é o chamado object pronoun. Nesse caso, na frase I'm in New York with Bob, a preposição foi with. Então, como a gente tem with, a regra pede que a gente empregue um object pronoun na sequência. Então, você não vai dizer I'm in New York with he. O correto é I'm in New York with him. Isso porque, além dessa outra pessoa estar assumindo um papel secundário, nós também temos aqui o caso da preposição. Veja outro caso em que a preposição aparece e por isso ela pede que seja utilizado um object pronoun em vez de um pronome pessoal. She is cooking dinner for him. Repetindo, she is cooking dinner for him. Eu quero dizer que ela está preparando, ela está cozinhando jantar para ele. Nesse caso, eu vou optar por um object pronoun e não vou dizer she is cooking dinner for he. Aí estarei incorreto, porque eu não opto por he, que é um pronome pessoal. Devo optar por um object pronoun. Novamente, temos o caso de uma preposição. Repetindo esse exemplo, she is cooking dinner for. For é a preposição nessa frase. Him. Então, depois da preposição, a gente opta por um object pronoun e não por um pronome pessoal. Então, estaria incorreto dizer she is cooking dinner for he. Você poderia simplesmente optar por mencionar o nome da pessoa. Aí sim estaria correto. She is cooking dinner for John. Mas nesse caso, como eu não optei por utilizar o nome da pessoa, optei por simplesmente simplificar essa minha frase, eu devo optar por um object pronoun. Novamente, lembre-se, você tem a preposição e na sequência vem o object pronoun. Por exemplo, eu posso dizer que eu trabalho com Bob. Veja como fica a frase em inglês. I work with Bob. Repetindo, I work with Bob. Se eu quiser remover o nome Bob e utilizar uma daquelas duas palavrinhas, eu vou utilizar I work with he ou eu vou utilizar I work with him? É óbvio que eu vou utilizar I work with him, porque with é uma preposição e como nós explicamos, depois da preposição devemos optar por object pronouns. Então por isso eu devo dizer I work with him e não diga I work with he. Agora vamos fazer os seguintes exercícios e eu quero ver se você realmente entendeu essa minha explicação. No lugar da palma, eu quero que você preencha a lacuna com um pronome pessoal ou você vai empregar um object pronoun. Você pode deixar as suas respostas aqui embaixo na seção de comentários desse vídeo. Eu vou fazer questão de lhe ajudar caso você tenha alguma dúvida. Então responda as seguintes perguntas preenchendo as lacunas no local da palma. I talked to about last night. I talked to
about last night. Então, nesse caso, eu quero dizer que eu conversei com alguém a respeito de algo. Então, veja. I talked to about last night. Encaixe nessa frase o pronome pessoal ou o chamado object pronoun. I saw at the zoo. Repetindo. I saw at the zoo. Cooking dinner for me. Cooking dinner for me. Então é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida e gostaria de esclarecer algum ponto sobre esse vídeo ou qualquer outro tópico sobre os object pronouns que não foi mencionado nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu gostaria de pedir para curti-lo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. I'll see you next class. Bye!